Bem-vindo a essa quarta edição. Hoje é dia 13 de agosto de 2012. Nós vimos como que a nação de Israel deixou o Egito em 1503 a.C. e foram viver lá no Emo, onde Jeová pediu que construísse uma tenda para ele. Uma tenda em que Jeová simbolicamente iria residir no meio daquela nação de Israel. Então aquela nação com a presença de Jeová, com Jeová residindo no meio deles, representava naturalmente o governo de Deus, o governo do próprio Jeová aqui na terra. Havia um rei humano? Não. Havia algum humano sentado num trono? Também não. Havia uma corte humana? Muito menos. E mesmo assim eles representavam o governo de Deus. Era uma nação bem diferente de todas as outras nações ao seu redor. E essa situação de Jeová como rei sobre eles, residindo no meio da nação de Israel, perdurou assim desde os dias de Moisés, quando eles foram para o Ermo, passando por Josué, Gideão. Lembra que Gideão ele falou, olha, não vai ser eu que vou dominar sobre vós, nem meus filhos, vai ser Jeová quem vai dominar sobre vós. Também o juiz Jefté, Sansão, até os dias de Samuel. Então, nos dias de Samuel, lá para 1117 a.C., aí ocorreu uma coisa que mudou totalmente aquela nação. O que aconteceu? Nos dias de Samuel, os israelitas mandaram Jeová descer do trono, simplesmente. Eles rejeitaram a Jeová como rei sobre eles. Então, lembra que Jeová residia entre eles, era o rei. Jeová tinha uma casa, uma tenda lá, e era o rei daquela nação. Mas Jeová foi rejeitado por aquele povo, conforme lemos em 1 Samuel, capítulo 8, do 4 ao 9. Reuniram-se então todos os anciãos de Israel e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que tu mesmo ficaste velho, mas os teus próprios filhos não têm andado nos teus caminhos. Agora, designa-nos deveras um rei para nos julgar, igual a todas as nações. Mas a coisa era má aos olhos de Samuel, visto que haviam dito: Dar-nos deveras um rei para nos julgar. E Samuel começou a orar a Jeová. Jeová disse então a Samuel: Escuta a voz do povo referente a tudo o que te dizem, pois não é a ti que rejeitaram, mas é a mim que rejeitaram como rei sobre eles, conforme todos os seus feitos que praticaram desde o dia em que os fiz sair do Egito até o dia de hoje, continuamente me abandonando e servindo a outros deuses. Assim estão também fazendo a ti. E agora, escuta a sua voz. Somente o seguinte: deves adverti-los solenemente e tens de informá-los da prerrogativa legítima do rei que reinará sobre eles. Então, nesse texto, nós lemos que Jeová ficou magoado e falou: é a mim que rejeitaram como rei sobre eles. O povo estava falando para Jeová largar a coroa e sair do trono. Bom, Jeová ele não é um tirano. O que ele fez? Ele apenas mandou avisar da prerrogativa que o rei teria. E realmente Samuel alertou o povo sobre as prerrogativas ou as regalias que um rei humano usufruiria sobre aquela nação. Samuel deixou bem claro para o povo que a monarquia significaria nada mais nada menos que na perda das liberdades. Significaria escravidão para eles. Quer dizer, eles seriam escravos de homens, basicamente. Conforme descrito em 1 Samuel, capítulo 8, do 10 ao 18, o que o rei e a sua corte iriam fazer? Bom, eles iam tomar os filhos das pessoas daquela nação para servir no exército, para lavrarem, para ceifarem por ele a colheita. Iam tomar as filhas para serem esposas, concubinas, cozinheiras, padeiras. Iam pegar deles os melhores campos, os melhores vinhedos, olivais, os melhores do rebanho. Eles teriam que então sustentar uma corte. Eles mesmos iam se tornar servos, escravos do rei. Conforme o verso 18,
E naquele dia, certamente clamareis por causa do vosso rei que escolhestes para vós. Mas Jeová não vos responderá naquele dia. Então, um rei, uma monarquia humana, seria sinônimo de escravidão. Mas era o que eles queriam, serem escravos de homens. Diz assim o texto, verso 19. No entanto, o povo negou-se a escutar a voz de Samuel e disse: Não, mas um rei virá estar sobre nós. E também nós teremos de tornar-nos iguais a todas as nações. E o nosso rei terá de julgar-nos e terá de sair na nossa frente e travar as nossas batalhas. Então essa frase, um rei virá estar sobre nós, como se já não houvesse um rei reinando lá. Então foi por isso que Jeová falou, é a mim que rejeitaram como rei sobre eles. Então eles mandaram Jeová simplesmente sair do trono, largar a coroa. Então 1 Samuel 12:12 descreve isso. Samuel diz, quando vistes que Naás, rei dos filhos de Amon, veio contra vós, persististes em dizer-me, não, mas é um rei que deve reinar sobre nós, enquanto Jeová, vosso Deus, era vosso rei. Também em 1 Samuel 10:19, lemos, vós é que rejeitastes hoje o vosso Deus, que foi para vós um salvador em todos os vossos males e vossas aflições, e fostes dizer, não, mas é um rei que deve expor sobre nós. Então, como se já não houvesse Jeová reinando sobre eles. Então Samuel deixou bem claro para o povo o tamanho da iniquidade que eles fizeram por pedir um rei. Eles estavam rejeitando Jeová como rei sobre eles. 1 Samuel 12:17. Ele diz, clamarei a Jeová para que dê trovões e chuva. Então sabei e vede que é abundante o vosso mal que fizestes aos olhos de Jeová, pedindo para vós um rei. A seguir Samuel clamou a Jeová, e Jeová passou a dar trovões e chuva naquele dia, de modo que todo o povo ficou com muito temor de Jeová e de Samuel. E todo o povo começou a dizer a Samuel, ora pelos teus servos a Jeová, teu Deus, pois não queremos morrer, porque acrescentamos a todos os nossos pecados o mal de pedirmos um rei para nós. Então o relato é claro em mostrar que quando eles pediram um rei sobre eles estavam de fato pecando contra Jeová, estavam transgredindo contra Deus. Jeová, humildemente, ele saiu do seu trono e deixou um ser humano sentar no trono que pertence a ele. Ele apenas avisou, se fizerdes flagrantemente o que é mal, sereis arrasados, tanto vós como o vosso rei. O primeiro rei foi Saul, ele reinou por 40 anos. E aquele velho ditado, né? Você quer testar a índole de um homem, dá poder para ele. De fato, o poder corrompeu Saul. Ele começou bem, mas terminou mal. Ele reinou por 40 anos, depois foi removido. Depois Jeová escolheu Davi, que formou a dinastia de Davi. Então, Davi, Salomão, até o último rei da linhagem de Davi, Zedequias. Bom, como que acabou essa história de quererem um rei humano? Os reis, de uma forma geral, desviaram o povo. Fizeram o povo fazer o que era mal aos olhos de Jeová. Sacrifícios a Moloque, a Baal, passar seus filhos pelo fogo, sacrifício de crianças. E acabaram aonde? Eles acabaram no exílio. Os líderes, os reis, fizeram com que a nação fosse parar no cativeiro em Babilônia, em 607 a.C. Então a monarquia humana em Israel foi um verdadeiro fiasco. Eles rejeitaram a Jeová como rei sobre eles, tiveram reis humanos sobre eles que desagradaram tanto a Jeová que, conforme Jeová tinha avisado, olha, eu vou arrasar vocês. Então o rei humano levou a nação ao cativeiro em Babilônia em 607 a.C. Ficaram lá por 70 anos até que Jeová restaurou Jerusalém e o templo. Então, após o exílio em Babilônia, as coisas voltaram a ser como eram antes. Como que eram antes? Como que era aquela nação antes de ter uma monarquia humana? Até os dias de Samuel, lembra? Era Jeová no cargo de rei sobre eles.
residindo no meio deles, no seu templo. Então, após o exílio em Babilônia, após 607, Jeová reassumiu a sua posição de rei, de grande rei, conforme expressou o próprio Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra. Ele falou: Jerusalém é a cidade do grande rei. Jeová, aquele que não deveria ter deixado de ser rei, aquela péssima escolha que a nação fez. Então, o grande ponto desse programa é demonstrar que não era necessário uma monarquia humana para que aquela nação representasse o governo de Deus. Esse é todo o ponto. Não era necessário uma monarquia humana, homens se sentando em um trono, para que a nação de Israel representasse o reino de Deus. O estabelecimento da monarquia humana em Israel foi de fato um pecado contra Jeová. Foi uma rejeição de Jeová como rei sobre eles. O correto seria eles terem visto as coisas do ponto de vista de Jesus Cristo, conforme dito em Mateus 5,35. Jesus sabia que Jeová, o grande rei, residia entre eles, ele residia na nação de Israel. Não era necessário um rei humano, porque já havia um rei entre eles. Bom, obrigado por escutar esse programa. No próximo episódio nós vamos dar mais consideração nesse período da monarquia humana e o pacto que Jeová fez com o rei Davi, bem como a escolha que ele fez para a cidade de Jerusalém.